Olá, vim responder a pergunta de uma mãe. Filha de 12 anos, sempre foi muito carinhosa, estudiosa, calma. Agora, de repente, deu para responder tudo que eu falo. Não aceita as minhas ordens, esquece de fazer as tarefas. Quando eu vou chamar a atenção, ela fala, me deixa em paz, se tranca no quarto. Ela tem me dado muito trabalho. O que eu faço? Sua filha está na adolescência, né? Essas são algumas das características da adolescência. A gente sabe quando os filhos chegaram na adolescência, quando eles começam a apresentar essas características. Se afasta, se cala, fica mais irritadiça, mais mal-humoradinha, fica mais argumentativa, e a gente costuma falar que eles estão mais respondões, dorme muito, come muito, né? Essas são algumas das características da adolescência. A sua filha, ela já passou por 4 grandes fases na vida dela. Essa é a 5ª. Então, ela era um bebê, primeira fase. Ficava no colo, né? Acordava à noite, dependia de você para tudo. E você precisou se adaptar a essa fase, né? Depois foi pro chão, lá com 1 ano, 2 aninhos, foi pro chão, começou a mexer em tudo, querer explorar tudo. Era uma fase que provavelmente te deu bastante trabalho. Você se sentiu muito cansada e também precisou se adaptar a essa fase. Depois de 3 a 6 anos, ficou um pouco mais independente, curiosa, brincalhona. Talvez essa tenha sido uma fase mais tranquila, né? Depois de 6 até 12 anos, foi para a escola, começou a estudar, aí já é outra fase diferente, aí entra os amiguinhos, os professores, talvez também tenha sido uma fase mais tranquila. Mas cada fase apresenta dificuldades e as mães precisam ir se adaptando. A 5ª e última fase é a adolescência. Essa é a última fase antes da criança entrar na idade adulta. Ela é importantíssima e ela traz muitos desafios, da mesma forma que as outras trouxeram. Traz desafios e oportunidades, coisas boas e coisas não tão boas assim. E aí você precisa se adaptar novamente. A cada fase você vai se adaptando. Então, quando você diz para mim assim, minha filha tá me dando muito trabalho, esse é um trabalho de ter que se adaptar, né? As coisas estavam dando certo, você já sabia como lidar, ela era alegre, ela era carinhosa, ela era divertida, agora ela está mais retraída, ela está numa outra fase e você vai precisar se adaptar novamente. Por isso que a gente sente essa angústia, essa frustração. A adolescência, ela traz angústias para os pais, mas ela também traz muitas angústias e muitas preocupações para o adolescente. De repente, sua filha ficou menstruada, começa a ter espinha, cólica menstrual, TPM, começa a nascer pelo no corpo, né, na perna, nas axilas, começa a nascer pelo no corpo. Talvez alguns adolescentes se sentem feios, inadequados, os membros ficam maiores, né? Fica assim aquela coisa desproporcional, os bracinhos compridos, as perninhas compridas. Tudo isso é motivo de muita angústia para os adolescentes. E também, com a adolescência, ele chega à capacidade de pensar a longo prazo, pensar no futuro, planejar. E isso é uma bênção, né? Maravilhoso. Você poder pensar no futuro, mas também traz muita angústia. Porque pela primeira vez na vida, ela começa a pensar assim, quem sou eu? O que eu vou fazer? Eu vou dar conta de ser uma adulta? Que faculdade eu vou fazer? Eu quero fazer faculdade? Onde que eu vou trabalhar? Eu vou dar conta de trabalhar? Eu vou namorar? Com quem? Com quem eu vou namorar? Minha mãe vai deixar? Meu pai vai deixar? Muitas dúvidas, muitas dúvidas. E aí, acontece também na adolescência, dos filhos se juntarem muito com os amigos. Se afastam dos pais
e se juntam com os amigos. Por quê? É com os amigos que eles vão conversar sobre todas essas questões, todas essas angústias, todas essas dúvidas. Amigo para os adolescentes é muito importante porque eles desabafam, né? São outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, conseguem ter empatia. E esse é um desafio, né? A adolescência é só mais uma fase que sua filhinha está enfrentando. Da mesma forma que ela já foi um bebê e você precisou se adaptar a esse bebê, né? Amamentar, doía, acordar à noite, você se sentia cansada. Depois, quando ele foi pro chão, né? Aprendeu a andar. Olha o cansaço que é. Olha como é difícil manter um bebê seguro naquela fase da exploração. E aí, muitas vezes, durante cada uma dessas fases, a gente se sente realmente muito cansada. E a gente questiona, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu dou conta? Será que é isso mesmo? Mas é muito importante a gente estar aberta a isso. É só mais uma fase. Como que eu posso me adaptar? Como que eu posso ajudar a minha filhinha a atravessar mais essa fase, tá? Adolescente não é mais criança, ponto final. Tá decidido aí. Ela não vai mais voltar, né? Agora é pra frente que se anda, então... Mas ela também não é uma adulta. Ela tá ali, transição. Não sou mais criança, também não sou adulta. Mas ela não gosta de jeito nenhum de ser tratada como criança. Tá bom? E você não deve também tratá-la como adulta, porque ela ainda não é adulta. Ela deve ser tratada como uma adolescente. Adolescentes, eles precisam sentir que tem voz, que tem opinião. Eles precisam ser ouvidos. Então, quando ele era criança, a gente dar ordem para uma criança é muito mais fácil que dar ordem para um adolescente. Porque o adolescente precisa dar a opinião dele, precisa sentir que ele tem controle sobre a vida. Em todas as outras fases também as crianças precisam, mas no adolescente isso é muito forte. Ele quer ser ouvido, quer que a opinião dele tenha vez, ele quer ter voz. Então a gente precisa se adaptar. Então eu vou ouvir mais, eu vou fazer mais perguntas. Os adolescentes também precisam de privacidade. Aí a gente precisa se adaptar para dar essa privacidade para eles sem se afastar demais. Então, eu vou achar um equilíbrio ali. Vou dar privacidade, mas também não vou abandonar. Vou ficar aqui, de olho, perto, para se ele precisar de mim. Ele precisa de momentos, intercalar momentos que ele esteja sozinho, com os amigos e com a família, com seus pais. A gente precisa achar esses momentos aí, tá? É importante para o adolescente saber que pode contar com os pais, mas saber que também pode resolver algumas coisas sozinhos, que pode tomar algum tipo de decisão, tá certo? Flexibilidade. A gente precisa estar sempre se adaptando aos nossos filhos. E para fazer isso, você precisa adquirir conhecimento, né? Conheça a fase, estude a fase, procure saber tudo sobre a fase. Eu tenho um e-book, ele chama As 5 Idades da Criança. Vou mostrar ele aqui para você. Nele eu explico tudo sobre as 5 fases de desenvolvimento que as crianças atravessam. Inclusive, olha quem tá aqui, a adolescência. Então aqui eu falo tudo sobre a adolescência. Os desafios, as necessidades, o que os pais precisam garantir nessa fase, o que pode acontecer se essas necessidades não forem atendidas, quais os comportamentos mais desafiadores, e inclusive quais são as ferramentas da disciplina positiva que você pode usar, tá? O link tá lá na minha bio. Eu também estou preparando um curso para pais e mães de adolescentes que queiram caminhar junto com os filhos nessa fase, né? Que queiram ter um relacionamento com mais respeito e parceria. O link também está lá na minha bio. Tá certo? Até a próxima!